Olá, gente, tudo bem com vocês? Nossa, depois de uma longa temporada afastada, distante, né, e tudo acontecendo de uma maneira extremamente conturbada, de forma que eu não consegui nem planejar o meu afastamento, né, a minha ausência, simplesmente caiu assim sobre o meu colo e tive que dar conta das demandas. Mas depois desses meses de fevereiro e março principalmente foi mais difícil, agora estou aqui de volta, né, para conversar com vocês sobre literatura, para falar sobre as leituras, sobre obras que já li, obras que vão ser lidas ao longo de 2023. Não vou ficar entrando muito em detalhes do que aconteceu comigo em fevereiro e março, senão eu faria um novo volume de Guerra e Paz. Mas foram acontecimentos realmente muito difíceis, né? Muitas finalizações, muitas perdas, luto, muitos processos de mudanças acentuadas, graves, assim, completamente na rotina. Nesses meses de fevereiro e março eu não consegui fazer nenhuma leitura que fosse fora do planejado da sala de aula, né? As leituras do canal de Docéia eu não consegui cumprir com nenhuma delas, nem leituras para deleite, porque foi tudo realmente muito tumultuado. Parece que realmente o dia não tinha 24 horas como espera-se, né? Esperamos que tenha. E nesse meu retorno, nessa minha volta, eu venho com um dos livros mais maravilhosos que li recentemente, que é A Invenção de Morel, do Adolfo Bioy Casares, esse escritor argentino que nasceu em 15 de setembro de 1914, um escritor que fez parte do realismo mágico, que tem uma escrita, que tem uma capacidade de reflexão, que trouxe para o seu texto uma possibilidade de refletir sobre a condição humana, sobre a vida do indivíduo latino-americano a partir de acontecimentos insólitos, perturbadores, dificilmente explicáveis pela lógica, né, pela realidade, que assemelha, que o coloca muito ao lado de Julio Cortázar e o Jorge Luis Borges, o escritor muito conhecido chamado Borges, que fez um texto dele, fiz uma resenha sobre um livro dele, sobre um texto dele, um conto dele recentemente, que é a Biblioteca de Babel, um dos textos mais impactantes que reli recentemente. E aqui, neste livro, A Invenção de Morel, nós temos algo como assim, sabe? Algo semelhante a isso, né? A gente tem uma narrativa aqui, não só esse texto, mas outros contos, né, como todos os outros realistas mágicos, são narrativas muito marcadas, muito permeadas por um sistema, por uma estrutura que remete à narrativa fantástica. Existe uma outra lógica ali dentro, né, uma lógica muito peculiar, que vai se colocar lado a lado das questões sociais, históricas e políticas, né? Então existe aí um certo engajamento, não é apenas uma reflexão pela realidade por si mesma, né? Mas como a realidade material, como o mundo material pode atravessar a existência, a personalidade, a subjetividade do indivíduo, né? Digamos que o indivíduo que viva num lugar, em condições mais precárias, vai ter condições e vai ter que passar por situações muito ilógicas, muitas vezes, para dar conta de sobreviver, do que um indivíduo que vive na abastança, que vive com privilégios garantidos e tudo mais. Então, essas questões de caráter político, elas ficam muito evidentes também no realismo mágico, porque é uma literatura latino-americana que é preocupada com a história da América Latina, né? Então reconhece aí que houve um processo de violência, de escravidão, de exploração a partir das colonizações, e isso deixou suas heranças, suas marcas na constituição do indivíduo latino-americano moderno. Então, é uma obra que vem aqui para preencher algumas dessas necessidades de reflexão. Publicado no ano de 1940, A Invenção de Morel é um romance que foi dedicado ao Borges. O Borges era um grande amigo do Adolfo Bioy Casares. Aliás, o Adolfo Bioy Casares também foi casado com um grande nome do realismo mágico, que é a Silvina Ocampo. Então é um cara que quase que fez mesmo uma escola do realismo mágico, com outros escritores importantes com quem ele conviveu, né? E este livro aqui é um romance, apesar da curta extensão,
né? Não é um livro longo, é um livro de pouca coisa mais, 100 páginas, 107, 108 páginas. E ele foi dedicado ao Borges. E o Borges considerava a invenção de Morel como a narrativa perfeita, né? Se é perfeita ou não, se é a melhor de todos os tempos ou não, eu acho que fica a critério de cada leitor e cada leitora tomar para si essa conclusão. Mas eu poderia dizer, como leitora de realismo mágico, leitora de literatura latino-americana e uma grande apaixonada pelo Borges, que essa aqui é uma das narrativas mais bem escritas, mais perfeitas que já li. Por aqui passa alguns dos temas que mais me incomodam e que eu acho que fazem muito sentido para o século XXI, para esse tempo que nós estamos vivendo, né? Primeiro que é a questão da complexidade, que apesar de breve, apesar de curto, A Invenção de Morel é uma obra muito complexa, é uma obra muito profunda, muito filosófica, é uma obra muito poética também, e também tem os seus contornos psicanalíticos. E basicamente, essa história, nós temos aqui, basicamente, a história contada de um fugitivo venezuelano que se esconde em uma ilha, né? A gente tem aqui um desenho na capa que remete mesmo a esse isolamento, a esse mar, né? Esse pedaço de terra isolado no meio do mar. E essa ilha aparentemente deserta. Só que, aos poucos, o personagem protagonista aqui, que não é o Morel, tá? Não é o Morel. Esse personagem protagonista, que narra também essa história, começa a descobrir curiosos habitantes da ilha. Ele começa a perceber que ele não está sozinho. Aparentemente, a princípio, há uma ideia aí de solidão, de isolamento, mas ele percebe que existem aí uns habitantes muito peculiares que coexistem ali com ele. E ele se apaixona por uma jovem muito bonita, uma jovem cigana, chamada Faustine. Ele faz de tudo para acessar essa mulher, só que essa mulher parece nunca enxergá-lo. Não é simplesmente a não reciprocidade amorosa, né? É simplesmente o não, de dar o fora, de dizer não quero ficar com você. Ela o ignora. Ela deliberadamente, solenemente ignora, né? É como se não visse mesmo, como se não notasse. E ele também tromba nessa narrativa com outro personagem importante, que é o Morel. Esse Morel também é apaixonado por Faustine. Ele também nutre por ela um amor e não é correspondido, né? A ele, Faustine se dirige, mesmo que para aniquilar suas ilusões, suas esperanças, porque não tem interesse nele. Nessa ilha nós temos, é uma ilha muito estranha, gente, é uma ilha muito esquisita, porque existe toda aí uma narrativa muito supersticiosa que gira em torno dela, é uma ilha meio de caráter mítico, né? Uma ilha de onde ninguém conseguiu sair, de onde ninguém conseguiu voltar, e se as pessoas que estiveram ali ou passam ali por perto meio que ficam loucas, né? É como se a ilha remetesse à loucura, é uma ilha muito difícil de achar. É interessante porque, assim, lembrei daquela série muito famosa no início dos anos 2000, a Lost, né? A Lost, inclusive, fui ler alguns textos sobre, diz que alguns comentários falam realmente que toda aquela ambientação de suspense, né? De sempre parece que algo muito tenso vai acontecer, mas nunca acontece de fato, ou acontece, mas de uma maneira mais sutil e diluída, que a gente tem lá em Lost, né? Que passa muito pelo campo do simbólico, muitas vezes. Foi inspirado daqui, foi inspirado de A Invenção de Morel, né? Mas não só isso convém assinalar. Vou até aqui abrir minha colinha agora para mostrar para vocês, para compartilhar com vocês algumas das reflexões possíveis e de intertextualidades que esse texto apresenta. Nessa ilha há um museu, há uma piscina e uma capela. Gente, olha que construções mais um tanto quanto peculiares para uma ilha. E no meio de tudo isso, né, de toda essa estranheza, mais uma coisa estranha acontece. Parece que o mesmo dia está se repetindo constantemente. É como se
todos os dias fossem iguais, né? Aí eu pensei também naquele filme da década de 90, né? Que é o... Ele tem como título... Ai, gente, eu esqueci o título do filme. Mas ele fala do Dia da Marmota, né? E aí o Bill Murray faz o personagem protagonista e ele todos os dias vive o mesmo dia. Esqueci o título desse filme. Mas enfim, se eu lembrar eu coloco aqui nas descrições para vocês, né? Para vocês depois verificarem. Que lá literalmente o mesmo dia está repetindo. E aqui há essa sensação, né? A impressão de que o mesmo dia está se repetindo, que os mesmos encontros acontecem, só que da percepção do narrador protagonista, do narrador personagem, as coisas vão mudando. Ele acha aquilo muito curioso. Por que as coisas estão se repetindo dessa forma? Por que todos os dias é sempre essa mesma ignorância? Que ele fica obcecado pela personagem Faustine, mas ele também fica obcecado pelo personagem do Morel, porque o Morel, de certo modo, é um concorrente dele pelo coração da Faustine, né? E aí, enfim, não vou conseguir desdobrar muita coisa sem falar de elementos do enredo, né, de surpresas, então eu vou limitar até onde dê para falar, porque é uma obra, nem toda obra da literatura, da boa, da maravilhosa literatura, né, que nos preenche, né, que nos toca em diferentes lugares, nem toda ela dispensa, né, esse elemento surpresa. Há muitas obras cuja leitura a gente precisa realmente manter uma atmosfera de surpresa para que o leitor e a leitora sejam envolvidos naquele sistema de descobertas, porque essas descobertas muito, às vezes, abruptas, muito incômodas dentro do texto, facilitam, né, viabilizam um melhor processo de fruição e de reflexão sobre a obra, né? Então, algumas coisas são importantes que eu não conte. Mas, além de tudo isso, né, tem uma atmosfera de suspense, tem um realismo mágico, tem uma questão aí que flerta com a loucura, né, de uma solidão tão extrema, de um grau de consciência tão exacerbado por parte desse indivíduo que ele tem a impressão de estar enlouquecendo. Há também alguns toques de ficção científica nesse texto, há menção a várias inovações tecnológicas relativas ao cinema, à fotografia, ao rádio, às comunicações, ao audiovisual, né? Veja bem, é um romance de 1940, antes do fim da Primeira Guerra Mundial. Mas tem coisas que ele trabalha aqui, como o holograma, por exemplo, como ilusões de ótica que são proporcionadas, criadas propositalmente por tecnologias, por ferramentas tecnológicas, que nós só viríamos a ter concretamente de fato ali no final do século XX, no início do século XXI. Alguns até desenvolvidos mais nos meados do século XXI, né? Por volta ali de 2010 e agora na década de 2020. Mas a gente tem a presença desses elementos aqui, como antecipando isso. Então, aí aqui o toque desse elemento da ficção científica. Mas também é importante ressaltar, assinalar, que essa obra foi escrita num momento de importantes mudanças na história do cinema, né? Da década de 30 para a década de 40, a gente tem, por exemplo, a mudança do cinema mudo para o cinema falado. Mas vale também relembrar, ressaltar que esse livro foi publicado, ele foi escrito e publicado nesse período de alto investimento, né, de desenvolvimento do cinema no mundo ocidental, entre as décadas de 1930 e 1940, né, que a gente já sabe que, infelizmente, apesar de toda a tragédia que foi a estrutura do pensamento nazista na Alemanha, houve, por outro lado, um alto investimento no cinema para impulsionar justamente a propaganda nazista ali na Alemanha, dessa primeira metade do século XX. Então, apesar de toda a destruição, né, de todo esse propósito sádico, perverso e maquiavélico da Alemanha nazista ao investir no cinema, por outro lado, os ganhos, os desdobramentos desse investimento ecoam até hoje, né? E essa obra retratar esse tipo de interesse no audiovisual, né, do cinema, o cinema como uma proposta de pensar a realidade, de que maneira ele altera a realidade, de que modo ele é uma concretização do sonho atravessando a realidade. Isso são todas questões que podem ser pensadas, refletidas, né, a partir da leitura desse texto, a partir da leitura desse livro, porque estamos falando de um momento de importantes transições também, entre 1930 e 1940,
né? A mudança do cinema mudo para o cinema falado. Muitos filmes ainda nessa época eram produzidos em preto e branco, depois chegam as cores. Então, o cinema meio que vai concretizando e mostrando toda a evolução tecnológica possível no século XX e no século XXI. E ele retrata isso. E essa obra, de alguma maneira, dialoga com essas ideias, dialoga com essas possibilidades. Inclusive, falando em cinema, eu lembrei do filme do Bill Murray, que tem a repetição constante do Dia da Marmota, que é o Feitiço do Tempo, né? E é uma obra, inclusive essa obra aqui é uma obra que nos ajuda também a pensar sobre esse passar do tempo, esse arrastar do tempo. Para além de tudo isso, né, da possibilidade da ficção científica, do realismo mágico, das questões intrínsecas à condição de latino-americano e do ser humano no mundo moderno, no mundo ocidental, no mundo industrializado, há também a reflexão sobre dois temas muito preciosos para a humanidade e preciosos para a literatura, que são os temas da imortalidade e da infinitude ou eternidade da vida humana. Mas eu não posso falar mais sem entregar detalhes do enredo, por isso eu indico mesmo, indico fortemente, veementemente a leitura desse livro, que é um livro que vai nos ajudar a pensar sobre em que medida eu posso me tornar eterno. E aí a gente pode fazer essa reflexão até a partir da própria literatura como um dispositivo de imortalização do sujeito, né? O Adolfo Bioy Casares é um escritor que já faleceu há algum tempo, mas estamos aqui em pleno século XXI, ano de 2023, evocando essa figura para falar de uma obra que ele deixou para nós. Então, em alguma medida, ele não morreu de todo. Há algo dele que se eterniza entre nós, que ainda se comunica com a gente. Mas, para além de todas essas possibilidades de reflexão, de fato, o tema que mais mexeu comigo, que mais me prendeu, foi a solidão que esse narrador vive. É uma solidão tão palpável, tão tangível, que você sente no seu próprio corpo, que a gente sente um pouco de pena dele. A gente consegue sentir até uma certeza de que ele não é louco ainda, mas que ele vai enlouquecer, porque ele está tão absolutamente sozinho, mesmo com essa aparição de curiosos, novas figuras na ilha, mesmo com essa aparição, ele não consegue se conectar com ninguém. Ele tenta falar com todos e todas, mas todo mundo o ignora, né? Todo mundo passa por ele como se ele simplesmente não existisse. Então isso tudo é muito desesperador, é muito angustiante. Antes ele permanecesse o tempo inteiro só, do início ao fim só. É uma narrativa também que pode não agradar muito a todos os gostos, pelo menos não a princípio, né? Eu compartilhei essa experiência de leitura com algumas pessoas, eu percebi que algumas pessoas, nossa, que livro arrastado, nossa, que livro antipático, mas aí não desistiram do livro. E de repente, de uma hora para outra, o livro gira uma chave e ele pega a gente pela jugular e simplesmente começa a colocar uma sequência de eventos que nos deixa até um pouco sem fôlego, assim, a gente só quer ver o desdobramento, o desfecho daquilo. Então tudo isso é muito angustiante, porque em alguma medida é como se, no final das contas, o narrador nos pegasse pela mão e nos levasse, nos conduzisse junto com ele para aquela experiência tão solitária, tão ensimesmada, tão difícil de explicar, né? Acho que a linguagem, inclusive, se torna falha aí nesse momento, que ela não consegue atingir o seu propósito de dar conta de toda a dimensão do que esse indivíduo está vivendo, né? Mas, apesar de tudo isso, né, de toda essa loucura, a gente tem um desfecho, um narrador personagem, né? O que aconteceu com esse cara, né? O que aconteceu com esse cara? Esse cara é um narrador personagem, então, quando a história termina, ele ainda está vivo para poder contá-la para nós, né? E aí a gente tem aqui no texto também algumas estratégias narrativas que indicam que um editor encontrou o manuscrito do narrador personagem. Não sabemos se ele morreu, se ele enlouqueceu, ficou completamente incapacitado de poder se comunicar, de se expressar. Mas há indícios aqui de que existem umas notas aqui no texto que indicam que alguém, um terceiro, encontra esse texto. E no final das contas, não dá mesmo pra gente ter certeza da veracidade daquilo que está sendo narrado. A gente não sabe se o narrador está sonhando, alucinando, se ele enlouqueceu, se ele está vivo ou morto, se é um mundo paralelo, se é um mundo real, se ele está dentro de um experimento, né? Fica uma dica aí, pensando naquela ideia de apontar para elementos da ficção científica. Os acontecimentos aqui são absurdos demais.
ele encontra-se numa situação absurda. É muito difícil nós, leitores, não nos percebermos, às vezes, incomodados e angustiados também com as coisas que estão acontecendo. E é interessante porque aqui nós temos referências intertextuais com outras grandes obras da literatura que remetem também a esse desejo de eternizar, imortalizar uma subjetividade humana. Não vou dizer que a pessoa tem como ser eternizada, porque nós todos somos mortais, né? Nós todos somos finitos. Mas uma infinitude da ideia, da presença enquanto energia, enquanto palavra, talvez, enquanto ideia, talvez também, né? Poderia ser uma boa forma de pensar. Mas também dessa questão da solidão, né? De como nós somos solitários. A gente pode estar rodeado de pessoas, mas a condição nossa é essa, de viver coisas que são não compartilháveis. E aí está a nossa solidão. Porque por mais que o outro, que a alteridade se esforce para se colocar no nosso lugar, ela nunca vai ter total compreensão de certas experiências que nós vivenciamos, porque é sempre muito única e muito individual. E aí, dentro das intertextualidades possíveis, eu já tinha mencionado no início do vídeo a referência que Lost fez à invenção de Morel, né, por toda aquela criação de uma atmosfera um tanto quanto absurda. Às vezes parece até que eles morreram e que eles estão num mundo além, com outra dinâmica, com outra lógica, mas enfim, Lost bebeu ali nessa fonte da invenção de Morel e fez seus desdobramentos possíveis. Mas outras obras anteriores à invenção de Morel, do Adolphe Bioy Casares, que podem dialogar aqui numa relação intertextual, são a narrativa do Robinson Crusoe, que fica vivendo numa ilha solitário durante muito tempo, até encontrar-se com um nativo e colonizá-lo. A gente também pode estabelecer paralelos com A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, por essa questão da solidão, desse isolamento, de estar num pedaço de terra em meio ao mar, então meio que está sendo devorado, está engolido por aquela grande garganta marinha, aquela grande garganta marítima. O mito da caverna do Platão, né, daquelas figuras, das personagens estarem enclausuradas dentro de um mundo que eles consideram real e pleno, mas o que eles estão observando ali são apenas projeções, simulacros da realidade, não a realidade de fato. E aí eles estão muito alienados, enganados. É uma obra também que suscita esse tipo de questionamento. O Retrato Ovalado, do Edgar Allan Poe, né, que vai discutir sobre em que medida a realidade interfere na arte, a arte interfere e modifica a realidade, modifica a vida, né? Que lá em Retrato Ovalado a gente tem uma história de terror de um pintor que pinta uma mulher bela, a esposa dele, e quando ele dá a última pincelada ela morre. Ela vai adoecendo à medida que o retrato vai avançando no seu realismo e verossimilhança, e quando ele dá a última pincelada ela morre. Aqui nós não temos uma história identicamente a esta, mas nós temos um cenário semelhante, um cenário possível semelhante, em que realidade e ilusão de realidade se atravessam, se esbarram e se modificam. Nós temos também uma possibilidade de aproximação aí com a narrativa da Ilha do Dr. Moreau, do A.G. Wells, um escritor de ficção científica que ambienta a sua narrativa numa ilha muito isolada, obscura, onde experimentos muito esquisitos, antiéticos e até politicamente incorretos estão acontecendo. E em Invenção de Morel a gente fica com a sensação semelhante, porque ele meio que brinca um pouco com a vida, quase como se ele estivesse tentando ser um pequeno deus dentro dessa história, dentro dessas estruturas narrativas. E há também a menção a duas canções, que são canções, inclusive, que conversam com a condição desse narrador-personagem. Uma delas é a Tea for Two, que em português significa chá para dois, fala do amor, numa relação a dois muito harmônica, muito tranquila, romântica, até idílica, remetendo em alguma medida aos românticos do século XIX, aos neoclássicos, né, aos poetas do arcadismo do século XVIII, que é o que ele quer ter com a Faustine, mas dificilmente ele vai conseguir, pela condição da Faustine, pela condição dele, né, pelos obstáculos que aquele cenário ali oferecem. E também há outra música, uma outra canção chamada Valência, que é o nome de uma mulher
fala de mulheres, fala do feminino, fala desse feminino, da figura muito padronizada de mulher que é envolta por flores, e essa carga de feminilidade, esse conceito de feminilidade que está muito fechado, muito preso numa certa lógica mais conservadora, mais estereotipada nesse momento aí, né? Enfim. E aí só mais umas coisas que eu queria pontuar, né? No início do texto, o nosso narrador personagem fala que ele teve uma conversa com um sujeito italiano que disse pra ele que essa ilha tinha má fama, né? Então é aquilo que eu tinha falado lá atrás. Todas as pessoas que iam até ela ou morriam, ou enlouqueciam, ficavam doentes, meio que morriam de dentro pra fora. Não, de fora pra dentro. Elas morriam de fora pra dentro. É como se tudo aquilo que as inserissem no mundo real fosse sendo destruído, a ponto de sobrar só a consciência, e aí essa consciência não tinha mais o que a se agarrar, e puff, se espatifasse, né? Se espatifa, se destrói. E eu quero fazer a leitura de alguns trechos, só para finalizar, para encerrar, e reforçar aí meu incentivo à leitura desta obra, que é muito maravilhosa, que é muito envolvente, é muito angustiante, mas também a gente sai meio que com um sentimento de catarse ao fim desse texto, porque a gente sente que a partir dessa leitura a gente tem a oportunidade de não repetir essa história, o enredo desse narrador, que com certeza não está bem, ou passou boa parte da sua vida não bem. Primeiro de tudo era um fugitivo, né, gente? Então já vem aí um questionamento, né? Será que o cara... O que ele cometeu de crime, né? O que ele fez? É um cara que já tá vivendo uma vida meio ilícita, marginalizada, né? Então, o que fazer, né? Coitado desse cara. Vou ler um parágrafo na página 101 que diz o seguinte. Eu tô com a edição da Biblioteca Azul, que tem essa capa, mas tem outras edições. Por acaso lembrei que o horror de serem representados em imagens que sentem alguns povos baseia-se na crença de que, ao formar-se a imagem de uma pessoa, a alma passa para a imagem e a pessoa morre. Essa é a premissa do conto Retrato Ovalado, do Edgar Allan Poe, né? Que, à medida que o pintor vai fazendo o retrato da sua mulher, ela vai adoecendo, ficando cada vez mais debilitada, cada vez mais pálida, moribunda e macilenta. E aí, quando ele dá a última pincelada, ela morre. Então, é como se a vida fosse pro retrato. Isso também remete muito ao retrato de Dorian Gray, né? Que aquele personagem faz um pacto com o retrato, de modo que ele vive uma vida completamente desregrada, conturbada, de excessos, mas ele não sofre nenhuma consequência disso, né? Dos seus excessos e nem do tempo. Ele não é devorado por Saturno. O quadro vai sofrer dessas mazelas. Outro trecho que eu quero ler está na página 107, em que ele descreve a beleza da Faustine. Não que ele descreve, né, mas ele fala um pouco do poder da beleza da Faustine sobre ele. Faustine evitava... Primeiro ele começa falando sobre a relação entre Faustine e Morel. Morel é um cara estranho. Ele, no mínimo, é um megalomaníaco com sentimentos de grandeza. Ele quer tudo pra si, ele quer ser um grande poder no mundo. E um dos troféus os quais ele se julga merecedor é o amor de Faustine. E Faustine não retribui, não é recíproca a ele. Então ele fica obcecado por ela. E aí ele diz, né? Faustine evitava sua companhia. Ele então tramou a semana a morte de todos os seus amigos para conseguir a imortalidade com Faustine. Então o cara é capaz de fazer coisas muito bizarras para ter consigo a mulher que ele quer. E aí, mais à frente, ele fala sobre si mesmo, sobre como ele se sente em relação a essa constatação e o que ele acha também de amar Faustine. Estou exaltado, sou nécio. Morel ignora essas favoritas, queria mesmo a inacessível Faustine, por isso a matou. Se matou com todos seus amigos e inventou a imortalidade. Tudo muito confuso, né? Como que se mata e inventa a imortalidade? É uma morte simbólica? A beleza de Faustine merece essas loucuras, essas homenagens, esses crimes. Eu a neguei, por ciúmes ou defendendo-me, para não reconhecer a paixão. Então, é uma mulher mesmo que pode ser
exaltada como uma musa, bem aos moldes dos antigos poetas, dos antigos trovadores. E o último trecho que eu quero ler, esse já está um pouco antes, no início do livro, em que a gente tem algumas reflexões sobre criação, obra, crítica, invenção, né? A ideia de ficção, aquilo que se distancia da realidade a partir da própria realidade. Estava prestes a dizer que nele se manifestavam os riscos da criação, a dificuldade de abrigar diversas consciências equilibradamente, simultaneamente. Mas de que vale? São lânguidas consolações. Tudo está perdido. A vida com a mulher, a solidão passada. Sem refúgio, perduro neste monólogo que de agora em diante é injustificável. O cara tem uma consciência de que ele está fazendo um monólogo, de que isso vai ser lido por alguém. E o que ele pode fazer com isso que ele está deixando para alguém que vai encontrar depois, estando ele vivo ou morto, né? Então fica aí a reflexão. Gente, eu espero que vocês leiam este livro, que vocês apreciem, depois me contem o que vocês acharam. Eu espero também que vocês estejam atentos e atentas às novas possibilidades do canal, né? Estou testando novas possibilidades visuais, novas possibilidades de áudio. Estou tentando reorganizar e repensar a estrutura, a execução, os bastidores, para trazer para vocês, para continuar trazendo para vocês bons conteúdos sobre boas e importantes obras da literatura. Eu peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem, né, que deem aí a notícia, a satisfação de que a Didocéia voltou ainda meio que engatinhando, né, como se Didocéia estivesse recomeçando, mas estou de volta. Eu quero agradecer aos apoiadores e apoiadoras do canal Didocéia, que eu tenho um Apoia-se. Eu vou deixar o link aqui nas descrições também para vocês. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.